Então, boa noite a todos. Hoje começando mais uma live, hoje com ele que é pré-candidato a vereador pela cidade Paysandu, no estado do Paraná, ele que é acadêmico de Direitos. Boa noite, André. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Quero imensamente agradecer pelo convite. Muito grato em poder compartilhar com você essa noite. Então, hoje nós começando um pouco o nosso assunto, nós poderíamos comentar um pouco sobre a juventude na política, porque ainda tem aquela exceção de muitos jovens pensar que a juventude é um pouco, assim, como que podemos dizer assim, ela não tem aquela gara, não tem que... Isso podemos dizer que é mentira, porque tem muitos jovens que luta, que vai para a rua, que enfrenta policiais. Podemos ver até aqui no estado do Paraná, quando teve a greve dos professores, muitos jovens se mobilizaram. Existe hoje um certo preconceito muito grande. Perdão. Existe hoje um preconceito muito grande, na verdade, referente à juventude, de as pessoas acreditarem que a nossa juventude ela está um pouco acomodada, de achar que a nossa juventude ela já não tem mais luta, já não tem mais pauta. Mas nós que estamos na linha de frente, nós que lutamos, né, pelo direito, pelo acesso ao direito público da juventude, nós sabemos que nós temos ainda muitos jovens que pensam a política, que fazem a construção da política, que fazem o debate, e mais que isso, que militam para a melhoria do acesso, né, ao serviço público, do acesso à educação, do acesso à saúde, para que os jovens possam também ter um acesso de qualidade a todos esses serviços, né? Dizer hoje que a juventude está acomodada, que a juventude já não tem mais pauta, isso é uma mentira. É uma mentira que grande parte dessa velha política conta, porque tem medo de perder seus espaços, porque tem medo de perder o seu local de fala, né? Porque a gente sabe que as grandes revoluções feitas neste país, elas foram construídas através da juventude. O movimento Direta Já mostra, né, o quanto a juventude foi importante para o processo de redemocratização do nosso país. E desde aquela época, ainda existem muitos jovens, tanto dentro da universidade quanto dentro do sistema secundarista, que lutam pela construção de uma política pública de qualidade e de um país mais fraterno, mais igualitário e mais democrático para todos. E assim, a gente é jovem, eu vejo por mim que desde que eu comecei a fazer essas lives, eu fui pegando uma experiência maior política, entendendo maior política. Só agora comecei e me interesso na política, comecei fazendo um curso que eu acho que eu gosto, que é Ciências Políticas, que trata mesmo sobre esses assuntos. Então, nós temos que mostrar para a juventude que tudo que envolve na nossa vida, tudo que envolve, desde abastecer o carro, o mercado, e sim é envolvido a política. E não para os jovens achar que a juventude, que a política é suja. Nós não podemos dizer que todos os políticos são sujos. Temos que não generalizar todos, porque tem muito político bom, né? Sim, é como uma família, né? Na verdade, a gente tem que entender que existem membros muito bons e existem membros muito ruins, né? E que o tempo, na verdade, o tempo ele é o senhor de todas as razões. Ele vai mostrando, né? Com o passar do tempo, quem de fato merece credibilidade, quem de fato merece ser esquecido pela história, né? Nós passamos aí por processos difíceis, né, nos últimos tempos, tivemos um golpe muito recente, e hoje a população, ela começa a entender, né, toda essa trajetória, né? A gente tem hoje um governo que não tem autoridade, um governo imoral, um governo corrupto, que se elegeu através de um golpe,
e que hoje não tem autonomia nenhuma para governar, que não tem autonomia nenhuma para poder sequer pautar as políticas públicas que o país precisa. Tem tentado fazer algumas mudanças nas coxas, né, para privilegiar patrão, para privilegiar a burguesia, mas que a gente sabe que vai passar, assim como muitos outros passaram, e que a história vai condenar cada um deles da forma que precisa ser condenado. E assim, eu acho que para a juventude desacreditar na política foi desde aquela vez do golpe da Dilma, que tiraram a Dilma por não ter provas, ou por não comandar para uma elite. E o que fizeram? Fizeram esse golpe, eu acho que aí desde esse início que a juventude foi desacreditada na política, achando que política não vai mudar nada. Isso é errado nós pensar. E até isso, mostrar para a juventude a importância que a política tem. E eu fico muito feliz por você ter aceitado esse convite para nós conversar um pouquinho. E eu acho que mostrar para a nossa juventude a importância que tem. Porque foi desde que eu iniciei essas lives que eu fui me aperfeiçoando, tô falando, mas de um modo que eu tô feliz no que eu tô fazendo e fico feliz de fazer amizades tipo você. E assim, sobre o racismo, a gente vê que o racismo está frequentemente na nossa sociedade. E assim, até pessoas de esquerda estão tendo esses atos racista e homofóbico. O que tu poderia completar para nós sobre isso? É complicado falar um pouco sobre racismo, principalmente como homem negro, não só como homem negro, mas como homossexual também, porque eu sou gay, eu não sei se eu cheguei a te contar isso. E falar de racismo para mim é um pouco assim complicado, porque principalmente a gente que sente na pele, a gente lembra, quando as pessoas querem comentar racismo com a gente, parece que passa um filme na nossa cabeça de muitas situações, de muitas coisas, né? Mas primeiramente, só para sintetizar sua fala, eu me sinto muito feliz em conversar com jovens como você, Larissa, porque são jovens assim que fazem com que a gente se sinta mais vivo, né? Eu tô saindo aí da casa da juventude, tô nos 28, daqui uns 2 anos eu já passo, né, para aquela galerinha da meia idade, mas ver que existem jovens que estão chegando aí nessa nova caminhada, que vão continuar a nossa trajetória, isso é um orgulho imenso, assim. Parabéns pela sua iniciativa, continue nesse caminho, o Brasil necessita de jovens assim como você, né? E voltando à pauta do racismo, o Brasil ele ainda é um país muito preconceituoso, um país muito cheio de preconceito, muito cheio de discriminação, né? E é necessário que a gente fale muito sobre essas pautas, porque as pessoas elas ainda não sabem como lidar com isso, não sabem como lidar com esse tipo de situação, não sabem como lidar com esse tipo de abordagem, com esse tipo de assunto. Às vezes as pessoas se sentem constrangidas em falar sobre isso, principalmente quem passa, né, principalmente quem passa por episódios constrangedores, às vezes sente vergonha de falar, às vezes sente vergonha de denunciar esse racismo. Eu me lembro de um dia em que eu fui fazer a gente, moleque, gosta de passear, né? E há um bom tempo atrás, acho que isso eu tinha uns 23, 24, eu fui fazer um passeio no shopping, e eu sempre fui uma pessoa, assim, muito simples, eu sempre, né, hoje que me ensinaram que para fazer uma presença você tem que usar camisa, botar uma boa calça, vestir um bom sapato, mas eu sempre fui muito da camisetona larga e do bermudão. E
um dia eu fui fazer um passeio no shopping, eu estava, né, muito simples, como eu gosto de me vestir, da forma que eu sempre gostei de me vestir. E aí, nessa visita, eu notei que o segurança começou a me seguir dentro do shopping, né? Eu entrava numa loja, o segurança estava ali. Eu saía de uma loja, o segurança estava ali. E aí eu percebi que assim, isso acontecia comigo, porque tinha outros jovens, né, vestido da mesma forma que eu, só que brancos, e que a abordagem com eles não era a mesma, né? E aí eu cheguei para o guarda e falei mesmo, olha, eu tenho notado que o senhor está me seguindo, eu queria saber se tem algum problema comigo. E aí ele falou assim, não é um problema com nenhum, não há nenhum problema com você, não, isso é protocolo do shopping. Eu falei assim, não, isso não pode ser protocolo do shopping, porque o senhor está me seguindo desde a hora que eu entrei, e tem outros rapazes, né, que estão vestidos muito pior que eu, e que o senhor não tem dado bola para isso. E se o senhor continuar, né, me seguindo, eu vou ser obrigado a chamar uma autoridade para a gente resolver isso. Aí ele pediu desculpa, se desculpou e tal. E aí, para não caçar mais encrencas, meus amigos, vamos sair. A gente acabou saindo, fomos embora. Mas isso ainda acontece muito no Brasil, né? Recentemente a gente teve um caso, eu não me lembro agora do nome do menino onde isso aconteceu, mas eu sei que teve um caso no Rio de Janeiro de um rapaz que foi comprar um presente para o pai, eu não sei se você chegou a ver essa notícia, e ele foi abordado pelos seguranças porque acharam que ele tinha roubado, ele foi comprar um presente, um relógio para o pai, e essa é uma coisa, desculpa, porque assim, essa é uma coisa que me dói muito, sabe, me dói muito. E a história era mais ou menos essa, ele foi comprar um presente para o pai porque era o primeiro salário dele, e aí ele chegou lá, ele comprou esse presente, mas na hora de sair, o segurança achou que ele tinha roubado, sabe? E aí abordaram esse menino, né? Tentaram agredir o menino. E eu vejo, e isso dói muito, principalmente pra gente, porque a gente trabalha tanto para conseguir alguma coisa, e aí ser chamado de ladrão, né? Só por causa da cor da pele, é uma coisa que dói ainda muito no Brasil. Então é necessário que a gente fale muito sobre racismo, fale muito sobre preconceito, que a gente difunda essa ideia, que a gente mostre para essa sociedade que o preconceito é uma coisa que faz mal para todos, né? Para todos, tanto para quem sofre, né? Para quem sofre uma agressão de racismo, quanto para quem comete, porque assim é uma pessoa que não tem cérebro, não tem pensamento, não tem, né, ela não tem domínio próprio sobre aquilo que pensa, sobre aquilo que faz, né? Esse é meu ponto de vista. O preconceito é uma doença que precisa ser tratada, né? Infelizmente. Como tem racismo e homofobia, também tem o machismo, né? E a gente ouve muito. É uma coisa isso também isso é triste, porque, gente, nós estamos num mundo moderno. As pessoas deveriam abrir mais a cabeça, não ter esse, sei lá, e assim, o machismo também pega bem pesado por nós, assim, você é mulher, você não, o teu lugar, né, é no tanque, sabe? Uns papos bem bobaião, assim, como a gente pode falar. Falar de machismo, então, é uma coisa assim que me deixa muito nervoso. Eu ainda não consigo entender como em pleno século XXI algumas pessoas ainda conseguem ter esse pensamento tão arcaico do século, vou nem dizer do século XX, porque o século XX está aqui do lado, né? Século XVIII, século XIX, século XV, para ser bem mais sincero. É um pensamento muito arcaico, é uma ideia muito vazia sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a liberdade de expressão das pessoas. Acreditar que a mulher é inferior só pela questão do seu sexo é desacreditar de toda a capacidade humana, né? É desacreditar de toda a potencialidade que o ser humano, no geral, tem. E principalmente da mulher.
A mulher que mais que tudo chega a fazer, inclusive, a terceira jornada de trabalho, quarta jornada de trabalho, porque muitas mulheres hoje, além de trabalharem fora para conseguir seu sustento, para conseguir, né, ajudar dentro da rotina de casa, ainda tem que chegar em casa, lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, limpar quintal, né, cuidar dos filhos, e ainda tem que cuidar de um outro marmanjo que ainda quer cuidado, entendeu? É difícil pensar que em pleno século XXI ainda existem pessoas que pensam isso. Aqui na minha casa eu tenho 2 irmãos pequenos. Eu acho que não sei se você sabe. Eu não sei se eu cheguei a te comentar. Eu tenho um menino e uma menina. E uma coisa que eu tenho ensinado para eles todos os dias é que não existe que o menino não ajuda nas tarefas, ele não ajuda nas tarefas de casa. É obrigação dele fazer. Não existe essa história, eu vou ajudar a mulher a arrumar a casa. Não existe esse negócio de ajudar a mulher a arrumar a casa. É uma obrigação do casal. Entendeu? A mulher não é empregada do homem, a mulher não é escrava do homem. Assim como também dentro do mercado de trabalho, que é inadmissível, ainda é inadmissível que a mulher ganhe menos só por ser mulher, só porque engravida, só porque, porque ela se afasta pela questão da gestação, por questão da maternidade. É inadmissível que ainda hoje as pessoas ainda pensem nesse tipo de situação e acreditem que isso seja normal, né? A mulher ela tem conquistado muito espaço, mas ela ainda precisa lutar muito. Ela não, nós precisamos lutar muito para que a mulher possa cada vez mais conquistar o seu espaço de poder. Aqui em Paysandu, inclusive, a gente criou, né, as mulheres aqui da política, no geral, criaram um movimento chamado Mais Mulheres no Poder, onde várias mulheres, né, é um movimento suprapartidário, onde, né, não existe a questão da sigla partidária, todas as mulheres ali no convívio, e que a fomentação desse debate é justamente voltado a isso, né? Mostrar que a mulher tem potencial, que a mulher tem capacidade, e que a mulher, ela tem seu espaço, e que ela precisa lutar por ele, né? Mais representatividade. A gente estava ontem na nossa convenção, eu até estava citando, né? As mulheres hoje, elas são 53% da população. E aí, se você comparar com as cadeiras que as mulheres ocupam no legislativo, não chega a 25%. Se eu não me engano, está em 22, 20 alguma coisa. Não chega nem a 25% ainda o espaço das mulheres dentro da política, né? Então, você veja bem, olha como isso está tão dispariativo, né? As mulheres é o maior número da população no país, mas ainda assim ela ocupa muito poucos espaços de poder. Então é necessário que a gente dê mais representatividade à classe feminina, que a gente dê mais representatividade para as mulheres, e que a gente possa, né, conseguir construir um país onde a mulher, de fato, tenha poder de voz, tenha poder de fala, onde a mulher possa ser aquilo que ela quer, ser aquilo que ela sonhar que quer, né? Sem pensar nas mazelas do preconceito, da discriminação, né, que ainda existe muito hoje por conta do machismo estrutural que permeia a nossa sociedade. E eu acho que, assim, um pouco desse machismo, desse racismo, coisa, na minha opinião, eu vejo que muito vem do presidente da República, porque as ideias dele é muito de ódio, muito machismo e muito ódio, e a gente vê cada besteira que ele fala é uma asneira, não tem nem como comentar, né? De fato, algumas situações no Brasil, elas cresceram, né? O machismo, o preconceito, a homofobia, o racismo, porque, infelizmente, infelizmente, nosso presidente veio dar voz aos idiotas, né? As pessoas sem cérebro, as pessoas sem pensamento, né? Quando você escuta o maior líder da nação dizer que você pode vir para o Brasil, que você pode procurar qualquer mulher que você quiser, mas que isso aqui não vai virar um bacanal gay, eu não lembro como é que era a expressão que ele usou, não é bacanal gay que ele usou, ele falou alguma coisa nesse sentido, né?
Uhum. Primeiramente, ele merece a mulher brasileira, porque diz que a mulher brasileira é fácil, né? Ou seja, que qualquer um pode vir de fora, faz o que quiser com a mulher aqui dentro do Brasil. O importante é não comer viado, né? Deus, E aí, quando você escuta isso da boca do chefe maior da nação, se você não se indigna com isso, se você concorda com essa expressão, você acaba percebendo que a gente tem um país doente. E, infelizmente, nós temos um país hoje doente. Porque tem muita gente que concorda com a fala do presidente. Quando o presidente fala que ele teve 3 filhos e que na quarta ele deu uma fraquejada e nasceu uma mulher, isso é inadmissível. Isso é uma coisa que não dá para ser levada a sério. Entendeu? Isso é uma coisa para ser abominada, para ser repreendida. Mas, infelizmente, eu já escutei amigos meus dizendo, eu também já dei algumas fraquejadas, sabe? E aí, pensa, você pois é, referir a sua não. própria... E aí você referir a sua própria filha, né? O seu próprio sangue como uma fraquejada, né? Isso é triste. A gente está passando por um momento muito complicado. E, infelizmente, o presidente ele veio dar voz a tudo que não presta dentro do país. Porque a cada dia cresce o número de vítimas do racismo, cresce o número de vítimas da homofobia, cresce o número de vítimas da violência doméstica e cresce o número das vítimas do machismo. Porque, infelizmente, quando você encontra o presidente da nação pregando isso, você vai encontrar, né? E aí a gente lembra de uma outra situação que aconteceu e não tem muito tempo, né? A gente deve lembrar do nazismo, né? Sim. Hitler, de certa forma, ele não matou ninguém, né? Mas ele fez com que uma Sim. população inteira, né, se colocasse doente, né? Então a gente tem que fazer essa É. reflexão, a gente tem que fazer esse pensamento. Não é tudo que o presidente diz que a gente deve concordar e deve. Na verdade, nada do que ele diz deve ser levado a sério, né? Porque, afinal de contas, quando ele abre a boca. Esses dias eu disse para Não, um nem amigo dá pra, meu. nem, nem dá pra falar que quando ele abre a boca só fala asneira, porque cada fala dele que não tem nem como comentar, né? É tanta besteira, é tanta asneira que fala que Esses dias, melhor esses dias, fingir que não ouviu. esses dias eu fiz Carlos Drummond se remexer no túmulo, que eu falei assim, olha, o presidente com a boca fechada, ele é quase um Carlos Drummond de Andrade. A boca bem E fechada, assim, um assim, bem pouco fechada, dá até para confundir. na tua visão hoje, com essa pandemia, tu acha que a vacina tá perto de vir? Ou ainda vai demorar? Então, Lari, e como eu trabalhei na saúde, né? Eu fui chefe da administração da saúde aqui do nosso município por um tempo. É complicado falar dessa questão da pandemia, porque assim, uma vacina ela precisa de muitos testes para poder chegar no mercado, né? E infelizmente, com o Covid não vai ser, não pode ser diferente, porque não adianta você arrumar uma cura para uma situação e, e depois acabar arrumando outro problema, né? É necessário passar por todos os testes, todas as avaliações, né? Todo o protocolo que é necessário, mas eu acredito que ela já não demore muito, né? Primeiro porque o mundo inteiro hoje está voltado para essa situação de arrumar uma cura para o Covid. E segundo, que, né, a gente já tem aí vacinas que têm sido pesquisadas e testadas aí pelo mundo todo, né? Nós temos hoje 4 vacinas que estão em fase de testes em humanos, né? Então, eu acredito que já não demore tanto para que a gente
possa ter uma vacina. Mas eu também não vejo que seja neste ano ainda. Eu acredito que isso vai ficar para o ano que vem, mais tardar para fevereiro ou março do ano que vem ainda. Eu acredito que esse ano ainda não saia vacina para o Covid, não. Aqui tem um comentário do Wallace. Na verdade, tudo que ele fala, não fala nada com nada. Isso é verdade. O Wallace é um grande Isso a amigo gente. que eu gosto muito. Sim, ele comentou aqui que tá com você e coisa aí. Que bom. Obrigado, Wallace, por estar assistindo a gente. E assim, agora com essa pandemia, a gente vê o aumento que tá no mercado do arroz, do feijão, do açúcar. É um número que está crescendo e é um número que a gente está se assustando o valor desses alimentos. É alimentos de cesta básica, ó, arroz 24, mais barato. Porque eu não sei se é verdade, pode ser que não, teve fotos que eu vi que o preço passou de R$ 30. E agora o governo querendo abaixar o auxílio emergencial, vai ter muita gente que não vai ainda ter condições de fazer uma cesta básica, né? Essa questão do aumento é uma situação muito complicada de se falar. Primeiramente porque quando a gente vai comentar sobre política econômica, é preciso ter alguns entendimentos do que aconteceu. O Brasil hoje ele é recordista na safra de arroz. Ó, veja bem, olha só a situação no nosso país. O Brasil esse ano bateu recorde na safra de arroz. Se eu não me engano, a safra esse ano bateu recorde de 3,5 milhões de toneladas a mais do que o planejado, né? Bateu recorde na soja, bateu recorde, né, na cana, bateu recorde no feijão. O que acontece? Infelizmente, a gente tem um governo que ele não pensa no pobre. Nós temos um governo que não pensa no pobre, um governo que liga mais para a situação de mercado. Então, o que eles fizeram? Batemos recorde, vamos vender tudo. Exportamos arroz para o mundo inteiro, vendemos arroz para o mundo inteiro, e quando chegou a nossa parte, não tem mais arroz. Né? Ao contrário dos governos, né? E aí podem fazer a crítica que quiser, mas a gente é obrigado a falar. Ao contrário dos governos do PT, onde a gente tinha política de estoque de alimento, onde a gente tinha política de estoque de suprimento para a nossa alimentação, esse é um governo que não pensa nisso, né? Esse é um governo que não pensa nisso. Então se exportou demais e agora a gente sofre com essa alta, por quê? E aí, fora tudo isso, a gente ainda tem aquela questão do controle do monopólio também, né? Por quê? Porque o governo não investe na agricultura familiar. Então, nós temos muito pouco empresas que fazem a produção desses alimentos. E com a pandemia, ao contrário do que muita gente diz, o consumo diminuiu. As pessoas têm comprado menos. Antes, quando eu ia no mercado, e aí eu comprava de 2 ou 3 pacotes de arroz, hoje eu vou no mercado, eu compro um. E aí as empresas vendo, né, que a população ela tem consumido menos, o que ela faz? Ela joga o preço da mercadoria lá em cima, porque assim vai comprar menos, mas pelo menos continua custeando o lucro que a empresa tinha antes, né? Então tudo isso é uma questão de política econômica, né? Uma questão de ter, de fato, um líder que olhe para o povo mais carente, que olhe para o povo mais pobre e dê prioridade para as pessoas mais pobres. E que, infelizmente, não é este governo. E agora, assim, passando um outro assunto que está sendo repercutido nos jornais, é a queimada no Pantanal, que é uma situação que está muito triste e que eu acho que nós deveríamos comentar um pouco sobre isso, né?
Ai, perdão, eu estava lendo aqui alguns comentários. Não, sem problema nenhum. Repete para mim o que você. O É assunto, porque eu sobre, estava lendo. sobre a queimada no Pantanal que está acontecendo, que tá uma tristeza, muitos animais mortos. Tu acha que tem um pouco do pessoal fazendo queimada, ou será que é o clima que está muito quente e está muito sem chuva? A queimada, ela é uma política. Eu vou dizer para você que hoje as queimadas no Brasil virou uma situação de política pública, né? A gente tem um presidente que deixou bem claro que quando assumisse, ele ia privilegiar o agronegócio. E onde que o agronegócio é forte? Em Mato Né? Grosso? Não só na região do Pantanal, né, lá do Mato Grosso, mas aí a gente vê toda essa área de floresta, toda essa área demarcada de reserva florestal, toda essa área de preservação de meio ambiente, era tudo aquilo que ele sempre disse que precisava ser destruído, que precisava ser usado para que a gente pudesse utilizar essas terras para produzir mais, né? E esquecer do meio ambiente. Eu vejo essas queimadas como não só como um crime ambiental, mas como uma política de desmatamento para privilegiar o agronegócio, para privilegiar ainda mais latifundiário, para privilegiar ainda mais os monopólios da terra, né? Essas pessoas que ganharam terra aí no tempo do Império, né? Muitas dessas fazendas que inclusive não nem sequer escritura tem, né? Que foram ganhados lá da época da Princesa Isabel ainda, né? E que eles se acham donos da terra, né? E aí agora encontraram um presidente que de fato vai deixar fazer o que eles quiserem com a terra. Eles vão destruir, eles vão desmatar. E essa política é só uma continuidade daquilo que ele prometeu em campanha. Ele tirou todo o investimento de proteção ao meio ambiente e deixa que a floresta queime. E desde que a floresta queima. Essa é a política do Bolsonaro para o meio ambiente. Para a gente, né, que somos defensor do meio ambiente, para a gente que somos defensor né, da natureza, é triste ver esse tipo de situação, mas infelizmente não há nada que a gente possa fazer, porque essa é uma escolha de política pública do próprio governo. Porque se o governo quisesse, ele daria um jeito. Ele já tinha mandado exército, ele já tinha mandado auxílio, ele já tinha pedido ajuda de fora, porque tem como controlar. Nos anos em que o PT era governo, toda a época, porque assim, a gente tem que entender que as queimadas existem, a gente não pode negar. Não vou dizer para ti, também não vou ser inocente de dizer, não, olha, foi o presidente que tacou fogo. Não é que o presidente, não estou dizendo que o presidente tacou fogo, a gente sabe que as queimadas existem. E elas acontecem todo ano. O problema é a forma como ele fecha os olhos para o que está acontecendo, né? E aí, a cada ano, né? A cada ano, desde o governo Temer, as queimadas têm batido recorde de desmatamento, né? Então, a gente percebe, é disso que eu estou falando, entendeu? Eu não estou aqui dizendo que o presidente taca fogo na floresta. Não, jamais. Mas a forma como ele lidar com a situação mostra que ele não tem interesse em resolver esse problema. Ele não tem vontade de resolver esse problema. Ele não tem a mínima vontade, a mínima noção de querer resolver essa situação, né? E isso é dolorido para a gente, porque aí a gente sabe que tem morrido animais, que tem morrido famílias, inclusive, morrido pessoas por conta disso, né? Porque fora toda essa questão de pandemia, ainda tem, né, as pessoas que sofrem com a questão da queimada, né? Mas as pessoas que estão mais próximas sabem, né, quanto isso faz mal para quem está ali dentro,
né, vivendo esse contexto. E mais que isso, você pode notar que as queimadas elas têm sido tão intensificadas nos últimos anos, que hoje as fumaças da queimada conseguem migrar, né? A gente conseguiu, essa semana, a gente teve vestígios da fumaça. Eu não sei se chegou até aí onde você mora, mas a gente teve aqui em Maringá alguns vestígios das fumaças das queimadas no Pantanal, para a gente ver como que o volume disso aumentou, né? Antigamente a gente ouvia falar de queimada, mas a gente, né, era aquela coisa que ficava lá longe. Hoje não, hoje a gente consegue ver a fumaça dessas queimadas chegando até aqui a nossa região. Pois é, né? E assim, agora eu vou comentar um comentário que eu acho que tu tá vendo também, do Sandro Araújo. Dilma Rousseff, solta o vento aí para trazer chuva a nossas plantações de arroz, por favor. Não, Eu achei maravilhoso. nem dá pra... Eu gostei do comentário dele. Sabe por quê? Porque agora eu vou ter que dizer para ele que a Dilma estava certa. Olha só, hoje, no Oriente Médio, principalmente, grande fonte das energias que eles usam lá é fonte de energia eólica. As reservas de energia. Lembra quando a Dilma disse precisamos estocar vento? Então, o pessoal do Oriente Médio tem estocado vento e tem vivido com o vento estocado. Entendeu? A gente precisa mesmo, Sandro, soltar um pouco desse vento aí, que, né? Desculpa, mas se eu vou ser grosseiro, mas a gente precisa soltar um pouco desse vento que tem na sua cabeça e tentar encaixar algumas coisas importantes para que você possa entender do que de fato tem acontecido no nosso país. Ou você concorda mesmo que ter uma mulher, ter uma filha mulher é uma fraquejada, né? Ou você acha que é certo que os estrangeiros venham para o Brasil e tenham relação com qualquer mulher, né, sem problema algum, né? Se você concorda com isso, desculpe, infelizmente a gente não vai te agradar mesmo. Aqui, infelizmente, você não vai encontrar nada que você goste de ouvir, porque a gente é contra tudo isso, a gente é contra todo esse tipo de política, contra todo esse tipo de argumento. Demorou muito para não aparecer um bolsominion, né? Demorou muito, porque... Mas eles sempre aparecem, eles gostam. É bem isso, né? Não, e eu queria agradecer, agora nós já estamos indo para os finais, agradecer a você, André, por ter aceitado meu convite, fazer essa live, a gente bater esse papo legal, e agradeço de coração, e vamos mantendo contato para nós... eu queria convidar também a todos vocês numa formação política que acontece toda segunda-feira, que é na página da JPT de Francisco Beltrão, que é uma formação muito bom, que eu acho que cada um deveria fazer, porque dá mais experiência para nós. Então, eu acho que era isso. E obrigada a todos que participaram, compartilharam. E aí, essa live vai para o canal da JPT. Beleza? Uma boa noite. Beleza. Queria agradecer, Larissa, pelo convite, dizer que foi uma noite maravilhosa, um papo muito cabeça. Gostei muito de conversar contigo. É uma jovem com uma mente aberta, uma jovem com conhecimento, né, uma sabedoria enorme, né? E que estou à disposição, sempre que precisar, sempre que quiser, pode chamar, que eu estou aqui para a gente conversar. Quero aproveitar aqui, né, mandar um abraço para o meu irmão João, que está lá em São Paulo assistindo a gente, mandar um abraço para o Wallace, para a Cacau, e para o nosso amigo Sandro também, né? Por que não? A gente tem que entender que esse mundo é feito de amor e sinta-se abraçado também, Sandro. Infelizmente, talvez você não pactue com algumas ideias nossas, mas a gente está aqui por você também, né? Espero que você se sinta abraçado nessa noite. E, Laricinha, sempre que precisar, conte com a minha ajuda, conte com o meu apoio. A gente está entrando para um pleito eleitoral. Eu sei que você é pré-candidata aí em Planalto, né? Planalto. E fico lisonjeado de poder bater um papo com uma pré-candidata assim tão jovem, mas com um conhecimento tão incrível. E sei o quanto
quanto isso pode ajudar na construção da política pública, não só da sua cidade, mas da região toda, né? Onde a juventude põe a mão, revoluciona e cresce. E eu espero que em Planalto não seja diferente. É, então, boa noite a todos que participaram. E fique ligado que ainda eu vou ver qual que fazer as próximas lives. E então, uma boa noite para todos e um beijão.